De volta com o programa No Mundo do Trabalho. Agora o nosso bate-papo é com o professor Nicolas Theodorides. Já é conhecido aqui do nosso programa, uma pessoa muito querida na cidade, professor, escritor e lançando aí já o quarto, o quinto. Como é que está isso? Obrigada, professor Nicolas, de estar aqui conosco. Rita, primeiramente, bom dia. Bom dia aos telespectadores da TV Cidade. Como a Rita falou, é sempre um prazer estar aqui conversando, porque aqui é um bate-papo. É verdade. Você está mostrando as atividades. Rita, esse livro que até eu trouxe de presente para você... Muito obrigada. Arquitetura das Ideias. Isso. Ele é fruto do meu segundo mestrado. Esse mestrado eu terminei agora em 2014, quer dizer, agora, né? Um pouquinho atrás, dezembro de 2014, e foi publicado, eu lancei esse livro em julho de 2015, na Ampur, lá em Florianópolis, que é a Associação dos Professores Universitários de História. Então, esse é o quarto livro. O quinto já saiu em dezembro. Eu estou com mais 2 prontos, estou produzindo mais um, e tem uns 5 ou 6 que estão todos aqui. E eu vou comprando livro. A Tereza já está assim, desesperada. Mas, Queen, calma que vai dar frutos em breve. Ela está desesperada que não sabe onde colocar mais livros. Porque eu tenho assim... Eu vou escrever sobre cristianismo primitivo, fazendo o link, porque o meu objeto de estudo é o espiritismo. Em tudo que eu faço, o meu objeto de estudo é o espiritismo. Mas eu não falo do espiritismo simplesmente. Eu mostro como o espiritismo ele conjuga com tudo. Então, por exemplo, cristianismo primitivo. Em João 14, 25, 26, coloca que vai vir o Consolador, o Paráclito, para explanar todas as lições que não ficaram entendidas de Jesus, das parábolas. Então, o que se coloca em relação a isso? O Espiritismo tem o Consolador, ou é o Consolador prometido, né, que veio explanar essas parábolas. Por isso que eu estou comprando, está cheio já de livro lá sobre cristianismo primitivo. O outro que eu quero escrever é sobre Deus, né, sobre a concepção de Deus no Espiritismo. Então eu vou pegar desde a antiguidade até a concepção moderna de Deus. E por aí vai. Professor Nicolas, ele é um eterno estudioso, né? Ele tem o mestrado em Ciências da Religião, também tem outro mestrado que é em História Comparada na UFRJ, é formado em História, com pós-graduação em História do Brasil, Social e Filosofia. Revisor de vários textos, escreve para revista, para jornais. Perfeito. E aí, um dos livros foi uma compilação desses artigos, como é que foi isso? Do jornal local, eu já escrevo desde 2010. Escrevi de 2010 a 2013, parei em 2014, que foi o período final que eu estava escrevendo a dissertação. E voltei. Solicitei se eu podia voltar, não houve nenhum empecilho, muito pelo contrário. Voltei em 2015 e estou, desde março, escrevendo continuamente. E sempre sobre espiritismo, com esse foco? Não. Para o jornal, eu não escrevo a respeito do espiritismo. Por exemplo, semana passada saiu na sexta, que as colunas são às sextas-feiras, saiu sobre entendendo a microcefalia. O que eu fiz? Eu fiz a conotação científica da microcefalia, a suposição, porque não se tem a confirmação ainda, que é o mosquito da Zika que Falamos sobre isso no bloco anterior com o doutor Oswaldo. Tá vendo? Eu estava chegando, então eu não estava aqui para saber. Supondo que seja. E aí eu fiz também uma suposição. Dentro da vertente espírita, nos colocado que nós estamos num processo de transição planetária entre um determinado nível para um outro que estamos passando. E uma gama enorme de seres que estão tendo uma última oportunidade para reencarnarem. Aí eu fiquei pensando assim, será que talvez esses espíritos, esses co-irmãos que estão subindo, estão encarnando, eles, por erros pretéritos, não tem que ter algum freio? Tem que ter algo que impeça a total capacidade mental, que geralmente eles têm uma capacidade intelectual e mental muito grande. Ela não tem que ser freada de alguma maneira? A microcefalia seria isso. Na visão espírita. Essa é a minha, nem visão espírita, essa é a minha visão. Reflexão. Exatamente, né? Reflexão frente ao contexto do estudo. E aqui a arquitetura das ideias, né? Está falando aqui sobre a dessacralização da sociedade ocidental
e o advento da fé raciocinada no contexto europeu da segunda metade do século XIX. O que é fé raciocinada, Nossa, quase tem que professor? pegar um copinho d'água para respirar, né? É grande, né? É porque o subtítulo era menor, mas por orientação do meu orientador, né? Ele pediu para eu botar, porque história trabalha com duas coisas específicas, espaço e tempo. Né? Então, ele pediu para eu especificar o tempo, né, e o espaço. Contexto europeu, segunda metade do século XIX em si. Bom, fé raciocinada. Fé raciocinada é o outro nome do Espiritismo. Por que fé raciocinada? Continua sendo fé? Pois é, uma pergunta muito interessante. No meu ponto, mais uma vez, no meu ponto de vista, o Espiritismo não é uma religião como nós conhecemos, porque ele tem uma filosofia, né? Por isso que ela está assentada nas três bases. Ela tem uma filosofia que caracteriza-se pelas suas questões morais. Então seria a mesma coisa que você pegar um livro de Platão e você ler sobre o modo como Sócrates entendia o mundo. Ou seja, você bem se comportar, o processo do bem, você ter civilidade. Então, o que o Sócrates está colocando não é uma religião, mas uma ética. Então, o Espiritismo, dentro do meu ponto de vista, sendo filosofia e tendo essa questão do entendimento da ciência, ele tem as reflexões a níveis de cunho morais que nós podemos colocar como religiosas. E raciocinada porque nada te é imposto. Aí eu acabei de falar a respeito da microcefalia, isso é uma reflexão, como você bem colocou, uma reflexão minha, mediante os estudos que eu tenho. Pode ser que eu esteja viajando na maionese, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade. Agora, também fé raciocinada porque está pautado nas comprovações científicas? Exatamente. Esse também é um outro detalhe que muitas pessoas se colocam. Por exemplo, como que o Espiritismo, né, ele pode afirmar determinadas proposições? O Kardec, na compilação primeiramente, né, do Livro dos Espíritos, ele se utilizou de vários médiuns, de vários pontos do planeta, principalmente Europa, né, América do Norte, e foi juntando essas informações para verem se, é lógico, você vai ter a diferença de vernáculo, mas a essência é a mesma. Então ele foi verificando e foi fazendo uma separação em cima disso. Um outro detalhe interessante, pós-Kardec, é que os primeiros 70 anos, então vamos botar de 1850, porque 48 você tem o fenômeno de Hydesville, que é o que dá início, mais ou menos, a esse processo todo. E até 1920, porque 10 tem o Chico nascendo. Então, esse primeiro período do Espiritismo é um período de manifestações físicas. Né? Como você vai ter vários estudiosos na segunda metade do século XIX fazendo o que se chama ciência de hoje. A ciência, quem de nós já não ouviu? O ovo cientificamente não faz mal. Foi feita uma pesquisa e provou cientificamente que o ovo não faz mal. Aí daqui a pouco provou cientificamente que o ovo faz mal. O cientificamente é porque você faz testes empíricos, você manuseia a realidade. Testa mesmo, né? Testa mesmo. Só que, no caso do Espiritismo, como lida com a matéria também, mas com outro grau de matéria, é uma matéria que não tem a tangibilidade dessa nossa que nós estamos aqui, ele se torna muito mais difícil de se observar. Mas também tem... São objetos de estudo. São objetos de estudo. E eu, por exemplo, como você falou do livro, eu como adoro filosofia e um dos latos sensos que eu tenho foi em filosofia, eu utilizo o pensamento desde o início da Era Moderna, desde da virada do século XV, né, onde tem a conquista de Constantinopla, 1453, todo esse pensamento que vai dessacralizando a sociedade ocidental europeia. O que é a dessacralização? É você deixar a fé, simplesmente a fé, aquela fé imposta, e aceitar a ciência. Então a ciência vai substituindo a fé, por isso que ela vai se dessacralizando. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho agora, no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já já. TV Cidade, Canal 9, fique com a gente.